Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o Lovable, que é uma ferramenta de Vibe Code, né? Então é aquele que você pede e ela faz para você, manda a solicitação e ela faz para você, né? Então tem toda uma discussão, né, sobre o bom uso dela, né? Então já fica essa dica, né? Essa ferramenta ela gera aplicativos, gera sites, gera, né, aplicativos conectando com o banco de dados, conectando com APIs, gera interface, gera questão de segurança também, mas para isso, a pessoa, para fazer uma aplicação como essa, né, pelo menos inicial, ela tem que ter uma boa noção de engenharia, né, de computação em si, né, como é que funciona, os sistemas funcionam, e normalmente o Lovable, ele é usado para como se fosse assim um protótipo melhorado. Você vai fazer um protótipo ali, né, uma aplicação protótipo, e depois, claro, ela vai ter que ser revisada por uma equipe, né, ali de profissionais da área de tecnologia para ver se tudo o que está escrito ali faz sentido, se está usando as melhores práticas, né? Apesar que dá para pedir para ele também usar as melhores práticas, mas a pessoa tem que ter um conhecimento aprofundado, né, nessa área de desenvolvimento de software em si, para poder fazer um aplicativo bem robusto aqui, né? Então fica esse alerta, pessoal, que sempre, né, as ferramentas estão aí, mas a gente tem que fazer bom uso delas, né? Não é criar uma aplicação aqui, a pessoa, por exemplo, sem ter essa ideia de como funciona um desenvolvimento de software completo ali, né? Lançar um aplicativo que conecta o banco de dados e você disponibilizar isso. Pode ser que isso gere falha de segurança, né? É muito provável que gere falha de segurança e a sua empresa seja atacada, os dados sejam acaba, né, sendo disponibilizado aí para, né, roubados, vamos assim dizer, disponibilizado para todo mundo e por aí vai. Né? Então, muito cuidado ao usar essas ferramentas, né, que são de baixo código ali, vamos assim dizer, né, que você não programa, você pede. Então, é a questão do vibe code, né? É muito bom, né, agiliza muito, mas tem que ser usado com prudência, né? Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de como ela funciona, né? Então, ela, ó, por exemplo, aqui, eu peço logo para criar uma landing page, então ela cria páginas, ela cria blogs, né? Ela cria portfólio de serviço, ela cria aplicações web, cria protótipo, né? E cria uma ferramenta interna, então ela cria várias coisas ali, né? Um dashboard e por aí vai. Eu já criei aqui, por exemplo, site. Esse daqui foi criado com ela. É um site sobre visualização de dados com alguns conteúdos que eu tinha. Eu coloquei aqui para centralizar ele, mas foi o Lovable que criou. Então ele centralizou aqui vários materiais que eu tinha, né? Eu passei para ele centralizou aqui. Né? Então ele faz esse tipo de coisa, né? Esse aqui foi um site, né? Algumas dicas aqui de livros, tal, ferramentas, né? Tudo aqui clicável, né? Vou clicar aqui, por exemplo, ele vai para abrir o site ali. Então ele faz esse tipo de coisa. Sites também. Isso daqui é uma aplicação que eu jogo um arquivo XLS aqui, ele analisa aquele arquivo. Né? Também é uma aplicação que eu fiz desenvolvida através do Logo. Por exemplo, selecionar arquivo, ele vai abrir uma caixinha. Vou colocar esse vendas, por exemplo, aqui, e ele vai gerar esse arquivo, né? Um arquivo de 10 MB, é só um protótipo, mas ele já faz isso aqui de forma automática. Ele gera um dicionário de dados, com base nos dados que estão ali, quantas linhas de coluna, gera algumas visualizações aqui, né? Ele já recomenda algumas visualizações e aqui ele dá alguns insights inteligentes a partir daqueles dados que ele viu naquela planilha. Então esse aqui também já está disponível, né? Quem quiser pode deixar nos comentários que eu envio esse link aqui. Vou até colocar no link, o link no comentário do vídeo, né? Tem esse outro que ele gera post, você coloca um tema aqui, ele gera post, por exemplo, IA generativa, cuidados com uso indevido cognição.
Vou mandar o post para Instagram. Ele gera num formato de post para Instagram. Se for do LinkedIn, ele gera um post um pouco maior, né? No formato LinkedIn. E aqui, ó, você consegue copiar esse texto, né? E já colocar no seu Instagram. Claro, você vai ter que revisar se faz sentido, né? Você já parou para pensar com IA generativa pode impactar a nossa forma de pensar? É incrível que a tecnologia na palma da mão, né? O uso indevido pode afetar a cognição e deixar dependente das respostas prontas e por aí vai. Então faz sentido total. Umas hashtags aqui. E também, ó, ele consegue gerar imagem. Depois que ele gera aqui, ó, gerar imagem. Tudo isso eu fiz no Lovable e pedindo, né? Ó, faça um gerador de post. Agora quebrem dois botões ali, um para Instagram e outro para LinkedIn. Quando eu clicar no Instagram, ele faça um post conforme o layout do Instagram, menor, etc. Quando eu clico no LinkedIn, gera um post maior. Depois copio o texto aqui. Esse texto aqui eu copio e jogo, né, por exemplo, para o Instagram. Ele já copia direitinho aqui, sem esses formatos, ele copia já em negrito isso aqui, né? Então é bem bacana. Ó, um post, ele gerou esse post aqui, ó, que faz sentido com um tema, né? Aqui você pode baixar a imagem também. Então esse faz isso. Tem esse outro aqui que é um otimizador de prompt. Esse aqui ele já é mais robusto, né? Ele tem uma telinha de login. Você loga, né? Então essa informação do log, da sua, né? Quando você vai logar, seu usuário e senha fica armazenada de um banco de dados, né, no Supabase, que é integrado junto com, né, integrado com ele. E essa informação, claro, de senha é criptografada e tudo mais, né? Mas tem aquele cuidado. A pessoa que fizer tem que tomar esse cuidado, né? Gere esse banco de dados com senhas criptografadas, etc. Para manter a segurança do usuário, né? E fica um histórico. Por exemplo, aqui, vou colocar um prompt simples assim, o que é um ovo, por exemplo. Otimizar prompt. Eu posso colocar a categoria, né? Qual é a categoria desse prompt e tal. Otimizar prompt. E aí ele vai otimizar esse prompt e dar um prompt melhor para você perguntar para uma LLM, né? Não deixar só o que é um ovo. Ele vai colocar aqui otimizado. Explique detalhadamente o que é um ovo, incluindo sua definição, composição, tipo de importância na alimentação humana e na reprodução de aves. Tá vendo como ele melhorou o prompt, né? Desse prompt aqui você vai ter resposta muito mais precisa do que colocar só esse prompt. Então aqui você copia e joga para uma LLM, para o ChatGPT, para o Gemini e etc. E aqui tem toda a explicação do que ele fez as melhorias, né? Então ele explica para você o que ele fez de melhoria, né? E tudo aqui, pessoal, é usando IA generativa. Então esse daqui está integrado com IA generativa, com a minha conta lá do ChatGPT, né? Minha API do ChatGPT, e também tudo num banco de dados, né? Justamente para você ter isso aqui, ó, dashboard, ó, 13 prompts otimizados, um nesse mês, né? Esse aqui ele guarda só da última semana, então tá um aqui. Favoritos tem dois, você pode colocar prompt favorito também, né? Pode vir aqui, ó, no histórico, tá vendo? Tem a aba histórico. Explique detalhadamente o que é, né? Aqui já foi outro prompt, ó, que eu fiz anteriormente, a data, ele mostra aqui a data. Então tem tudo isso. Eu posso colocar como favorito, né? Vim aqui favoritar, clicar aqui e favoritar, vou colocar isso aqui que a gente fez agora. Clicar aqui e favoritou. Tá lá favorito, né? Então ele tem tudo isso. Ele usa até a tech, usou zero shot aqui, né? Então é isso, né? Ele faz tudo isso. Então esse aqui ele é mais robusto, né? Então esse aqui eu trabalhei mais nele. Ele gerou até uma aplicação, né? Tem uma telinha tem um perfil, guarda perfil, tem questão aqui de configurações, você pode questão da aparência, otimização, a interface, né? Então esse aqui tem vários limpar os dados que você tem, exportar, então tem mais detalhes, né? Mas tudo feito pelo Lovable, só pedindo, faça isso, faça aquilo outro. E ele gerou uma aplicação como essa, né? Que é a questão do deixar mudar de cor, né? Beleza? Então é uma outra aplicação. Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona basicamente aqui, né? Na prática. E o que acontece, né? Ele é pago, só que ele te dá 5 créditos por dia.
né? Então, se você criar uma conta lá nele, ele te dá 5 créditos por dia. E esses 5 créditos, eu estou aqui com 18,4. Vou até anotar aqui. Eu acabei pagando para poder fazer essas aplicações, né? Principalmente aquela aplicação do prompt. Eu precisei pagar para terminar ela mais rápido, mas ele te dá 5 créditos por dia, certo? 5. E, por exemplo, aqui, né, tá tão pouco já, né, seria 3 dias aqui, vamos assim dizer. Mas ele te dá todo dia, te dá 5 créditos. Então você consegue fazer aos poucos. Eu estava fazendo isso, eu fazia um dia 5 créditos, aí acabava, no outro dia continuava, e assim eu ia fazendo. Eu sugiro isso para vocês testarem, depois, se fizer sentido, aí vocês pagam, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo simples. Por exemplo, eu vou pedir aqui para ele, ó, crie uma aplicação web para, bem simples, né? Para resumo de PDFs. O usuário enviará um arquivo PDF e sua função e a aplicação irá fazer um resumo de forma automática usando IA generativa, o chat GPT no caso. E aqui você poderia colocar no Gemini, né? E poderia colocar aqui também, ó, eu quero que você faça uma tela de login, o usuário vai precisar se logar e as informações vão ser armazenadas no banco. E ele tem integração já com o Supabase, né? O Supabase é um banco de dados. E aí você vai ter que ter a conta no Supabase, né? A única coisa que você cria é a conta, e depois ele faz isso para ti o restante, né? Ele cria as tabelas, ele cria, né, a conexão da aplicação com o banco, ele faz tudo. Você precisa só criar a conta, né? Então, você tendo a conta, você vai informar só a conta para ele e você vai logar, né? Na verdade, você vai clicar nesse botão aí, ele vai te apontar para o Supabase, né? Onde você vai lá e loga. Então, por isso, a única coisa que você precisa fazer é criar uma conta e aqui ele vai pedir para você logar, se caso você pedir para conectar no banco de dados. Eu não vou fazer isso para não gastar mais créditos, né? E também a gente não esticar tanto, mas você consegue fazer isso. Beleza? Se quiser anexar algum arquivo, você consegue. Eu vou fazer só esse simples prompt aqui. Eu crio uma aplicação web para resumo de PDF. O usuário enviará um arquivo PDF e a aplicação irá fazer um resumo de forma automática usando IA generativa, no caso, o ChatGPT no caso. E aí ele te pede a chave de API, né? Qual é a chave de API? Aí você informa. No meu caso aqui, eu acho que ele não vai pedir porque eu já informei antes. Mas se você não informou, ele vai pedir, né? Me informe a sua chave de API. Você vai e manda a sua chave de API do ChatGPT, da Open, do Gemini, qualquer uma, né? Vou colocar aqui o nome da aplicação será Zousa PDF. Um exemplo aqui, eu estou usando sempre Zousa no nome das aplicações, vou colocar Zousa PDF. E no final, coloque desenvolvido por Alex Souza. Bem simples, aqui eu não vou entrar em muito detalhe, mas só para vocês verem o funcionamento, eu vou mandar ele rodar aqui. Vocês lembram que tinha 18,4 créditos, né? Vamos ver quantos créditos ele vai usar para 18,4. Vamos ver quanto ele vai usar para criar essa simples aplicação. E aqui, ó, ele está pensando aqui, ele fica conversando com você aqui, né? Você pode ir falando com ele aqui, né? E conversando, né? Ó, aqui ele está pedindo para eu habilitar a cloud aqui.
Novo Cláudio, vou habilitar. Permite, ele sempre vai interagindo com você, né? Então aqui tá pensando aí, tá desenvolvendo, né? Tá pensando. E aqui você, depois que ele faz o primeiro passo, né? Você pode vir aqui e pedir outra coisa. Agora conecta com o banco. Ó, tá vendo? Tá pedindo aqui minha chave de API da OpenAI. Então eu vou colocar minha chave de API da OpenAI aqui. Submit. Pronto. Joguei minha chave lá. Você viu que pediu a chave, né? Vai usar a IA generativa. Agora eu vou criar a aplicação. E ele vai fazendo, vai interagindo contigo aqui, né? E aí, para conectar o banco de dados, eu não vou conectar aqui, mas você pode pedir, ó, agora conecta o banco de dados. Aí ele vai pedir para você logar no banco de dados. E bem aqui aparece o símbolo do Supabase. Aqui está só o Git, né? Mas ele aparece aqui o do Supabase. E se ele não mostrou aqui, na hora que você pede para conectar aqui, ele vai falar assim: agora você loga no Supabase. Aí você vai e faz o login no Supabase. Assim como ele pediu aqui, ele vai pedir para logar no Supabase. E o Supabase é um banco de dados, né? Quando está processando lá, você pode vir e criar a sua conta aqui. E ele tem uma boa quantidade de créditos lá também. Você pode criar um banco até razoável lá, sem precisar pagar, né? Claro, se for precisar mais robusto, você consegue criar uma conta e pagar por serviço, né? Mas aí você cria aqui a sua conta, basta você criar essa conta e você vai colocar qual é a chave, né? Ele até diz para você, ó, a autenticação aqui, né? Você vai pegar a chave da autenticação e colocar lá para falar, ó, essa conta é a minha. Então você vai usar essa conta para poder fazer as coisas, né? Beleza? Só para vocês terem uma ideia aí. E está processando aqui. Ó, ainda, ó, já consumiu um crédito aqui, né? Você ganha 5 créditos por dia. Encontrou erros. Ele vai tentando se corrigir aqui. Perfeito, pronto, criei. Vamos ver aqui. Parece que não funcionou aqui, né? Vou dar um refresh aqui para ver. Ó, tá aqui. Souza PDF. Escolher um arquivo. Vou escolher um arquivo aqui. Ó, abriu aqui a escolher. Vou escolher esse PDF que eu tenho aqui do artigo do Novo. Escolhi, processando o seu PDF. Vamos ver o que ele vai dizer, né? Usando IA para criar um resumo. Ó, o documento é fornecido a um PDF em formato binário de conteúdo. Não é possível informações legíveis para criar um resumo. Através da ferramenta, ele codifica e implemente o arquivo. Se puder, ele não gerou aqui, né? O resumo, ele apareceu essa mensagem. Ó. Você pode falar assim, você pode fazer o seguinte. Ó. Aqui gastou quantos créditos para isso? Gastou 3 créditos, né? Então aqui num dia você pode fazer isso aqui e no outro dia você pode pedir outra atualização, né? Para não gastar os seus créditos tudo num dia só, né? Então aqui, ó, vou colocar aqui, vou mandar um print desse erro. E tem a opção aqui, tá vendo, chat? Você consegue conversar com ele, você pede até sugestões, né? Está dando esse erro ao ler o PDF. É um PDF normal. Corrija este erro. E vou mandar aqui para ele. O formato chat, certo? Ele não implementa já. Aquele primeiro ele implementa de uma vez. O chat, não, ele conversa, ele vai analisar
e vai te pedir autorização para fazer a implementação. Entenda o problema, vejo que a imagem que o Waze está dizendo que não foi possível extrair o PDF, porque está no formato binário, o método atual de extração do método é muito simplificado, não funciona no PDF reais. Vou analisar o código atual para entender melhor o problema, tentar analisando o código. E todo o código, pessoal, ele aparece aqui, ó. Se você vir aqui nesse code, aparece todo o código aqui, ó. E depois você pode exportar isso daqui, né, para ser analisado por uma pessoa que entenda de aplicação, né, e depois publicado em um ambiente seguro, né, na AWS, na Azure, em qualquer outro lugar, né, certo? Sempre usar com prudência, né. Identifiquei o problema. O código atual, ele explica, né, ó, atual nas linhas 1745 está tentando extrair o texto do PDF de forma simplificada usando apenas text code e não funciona com PDFs reais. Então aqui tem todo o que ele vai fazer, né? O erro está sendo, acontece porque método inadequado, soluções possíveis, usar a biblioteca PDF.js recomendada. Aí ele vai dizendo pós e contras, né? Opções 2, enviar o PDF para o back-end e processar lá. Vai te dando sugestões, né? Então, por isso é importante você ter o conhecimento de tecnologia, porque aqui ele vai falar termos técnicos, né? Usar uma solução ou outra, aí a pessoa que entende de tecnologia vai saber, ó, essa daqui é melhor, né? OCR aqui, o que é isso, né? Então, então aqui, ó, esse aqui é mais complexo de implementar. Vou implementar a opção 1, ó, ele mesmo já deu a sugestão. Aí ele vai no final, aqui ele vai dizer, posso implementar? Né? Vocês vão ver. Adicionar uma mensagem de processo. E é assim, pessoal, você vai interagindo, né? Pode ser que aqui a gente faça mais um e ele não volte ainda, né? Mas não funciona ainda. E é interagindo, né? Esse site eu fiz em uma interação. Aquele de gerar análise com arquivo também foi uma interação. Isso aqui não demorou 5 créditos. Né? Não gastou 5 créditos, né? E aqui dá até alternativa futura ali, né? Vamos ver aqui. Aqui está um pouco mais lento, porque quando eu compartilho a tela, né, ele fica um pouco mais lento. Implementar a correção com PDF JS, aí eu tenho que clicar aqui e aí ele vai implementar. Se eu não clico, ele não implementa, né? Que é só no chat. Aí tá vendo que agora implementar ele saiu do chat, ó. Ele tá implementando agora. E aí ele vai implementar. Vamos ver o que vai sair daí. E é assim, né, pessoal? Só para reforçar aquele ponto que a gente iniciou. Ferramentas como essa é muito interessante, mas eu recomendo sempre que use como protótipo. Né? Ah, eu tenho uma ideia de um produto. Beleza, coloca a ideia aqui e depois, quando você vai colocar isso em produção para as pessoas utilizarem mesmo valendo, né? Isso passa por uma revisão de um especialista, tá? E seja, né, adicionado em um ambiente próprio ali, né, para publicar isso e disponibilizar para os usuários com segurança e etc. Reforço isso aí, né? Então tá vendo aqui, ó, usou PDF, foi o nome que a gente pediu para dar, devolvi para Alex Souza, vou aqui escolher um arquivo de novo para testar isso aqui. Vou escolher o mesmo arquivo, processando o arquivo, ó, deu falha, deu uma falha aqui, né? Ó. Vou tentar de novo, vou escolher um outro arquivo PDF, só para... Vou escolher esse table aqui. Tá dando esse erro. Vou colocar de novo o erro lá, erro processar o PDF. Então ele está dando erro aqui, né? Então a aplicação com PDF aqui não tá tão simples de ser implementado, né? Vou colocar aqui e vou pedir para ele gerar. Mas aqui vai consumindo o crédito, né? Aqui eu já estou com 13, então já foi 5 aqui. Ó. Eu vou gerar só mais esse aqui para ver se ele vai dar certo aqui, né?
Se não, vai ter que ser feito alguma coisa mais robusta, né? Mas vocês vão vendo, que bom que está dando esse tipo de para vocês entenderem a questão da interação, né? Que você vai ter que ter, né? Segundo ele, está corrigido aqui. Vamos ver se está mesmo. Vou dar só um atualizar aqui. Escolher arquivo. Ou então foi uma coisa muito complexa que eu coloquei aqui, né? Que foi um teste aqui ao vivo, né? Escolher arquivo. Processando para o seu PDF. Vamos ver. Processando. Página 1 de 2, usando IA para criar o resumo. Opa, agora está aparecendo mais. É bacana aqui, vamos ver. Ó, agora sim, agora ele gerou. Resumo, documento novo, a ferramenta que transforma ideias. Aí tá, aqui tá certo. Então gerou aqui o resumo. Então aqui é um resumo do que tem lá no contido no documento, né? Então aqui ele gerou todo o resumo, né? Você pode copiar esse resumo aqui. Vamos colocar aqui no Word aqui, por exemplo. Para vocês verem aqui. Vou aqui e dou um Ctrl V. Tá aqui, ó. E agora, claro, você tem que fazer uma interação para. Ah, não quero que você me retorne no formato Markdown, me retorne no formato normal ali, né? Então aí você vai tratar a ferramenta, né, para ela otimizar, né? Ó, então, quanto aqui que ele usou? Ele usou mais aqui, 13. Então foi 5 créditos, né? Eu quero. Vamos ver se ele melhora aqui. Quero que o retorno seja em texto normal formatado, sem ser Markdown. E mais resumido. Vamos ver o que ele vai gerar aqui. Então aqui você vai refinando, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente consumiu 5 créditos, né? Se for só o gratuito, ele não ia conseguir gerar mais esse aqui, né? Então você teria que esperar, por exemplo, o outro dia, depois de 24 horas ele te libera mais 5. E aí você usa mais, né, para aqui autoaprovou, né? Então ele gera mais 5 e você consegue ir dando continuidade, né? E dá para fazer isso. Eu fiz aquela aplicação de engenharia de prompt ali, né, que é um otimizador de prompt. Eu fiz durante uns 10 dias ali usando esse de 5 em 5. Ele fez boa parte da aplicação, mas depois eu falei, não, vou agilizar aqui, aí eu comprei um pouco mais de crédito. Beleza, vamos ver aqui. Eu vou dar um atualizar, teoricamente ele ajustou. Pode ser que ele quebrou de novo, né? Então já aconteceu isso comigo. Estava funcionando, eu pedi para fazer uma coisa, ele quebrou. Aí você tem que ir lá e pedir para ele arrumar. Espero que não faça isso agora. Processando o seu PDF, usando IA para criar o resumo. Ó, agora tá belezinha, né? Gerou um resumo menor, aqui o texto formatado, copiar texto e colar aqui no Word aqui. Então, pessoal, era isso, ó. Colocou aqui já todo o detalhamento. Então, pessoal, era isso, né? Era para mostrar para vocês como é que funciona o Lovable, a importância, como ele é simples de fazer, mas fica, né, de principal a questão de o ser usado com bom senso e com responsabilidade, né? E daqui eu consigo publicar. Eu posso publicar aqui. Ó, se eu mandar publicar aqui, ele vai publicar com esse nome aqui, ó. Vou publicar aqui e vou deixar para vocês o link, tá na descrição. Beleza, pessoal? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.